Então, pessoal, vamos iniciar nossa terceira videoaula para terminar de falar sobre as partes do projeto de pesquisa. Tá? Falei já sobre autor, título, resumo, introdução e objetivos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a segunda coluna, casuística ou material e métodos, resultado, discussão, conclusões e um pouquinho de referências bibliográficas. Então, para a gente entender assim, de uma forma muito clara o que é a casuística e método, né? Primeiro é a gente separar o que é casuística e o que é material. Toda vez que eu falar de pessoas, seres humanos, eu vou falar de casuística. Toda vez que eu falar de material de biópsia, animal, outros dados que não sejam seres humanos, eu chamo de material. Então, material e método, eu já digo que a minha pesquisa não é com seres humanos. Quando eu faço casuística e método, eu digo que a minha pesquisa é com seres humanos. Essa é uma definição internacional. O objetivo dessa parte de um projeto de pesquisa e também do artigo já concluído é descrever de forma detalhada, completa, envolva todos os procedimentos que eu vou usar ou que eu utilizei na pesquisa. Ou seja, no projeto de pesquisa, quando eu leio, por exemplo, um projeto que foi encaminhado para o comitê de ética que eu faço parte, um comitê de ética do hospital que eu trabalho, Hospital São Carlos. Se eu pego o projeto e olho o material, o método ou a casuística método, eu sei se o pesquisador vai fazer o teste correto, a pesquisa correta, para responder ao a hipótese que ele levanta frente a um problema. Ou seja, é aqui que a gente sabe se foi feito tudo certo, porque aqui eu vou descrever, detalhe por detalhe, todo o processo. Como eu vou selecionar paciente, quais os meus grupos, quais é o remédio que eu vou dar, qual é a dose, quantas vezes ao dia, por quanto tempo, o que eu vou avaliar para comparar se melhorou ou se piorou, qual a resposta que eu espero encontrar, tudo. Aqui é o local que me permite avaliar a capacidade técnica daquele estudo de responder aos objetivos, de responder se a hipótese que ele levantou é verdade ou ela é falsa. Então, eu diria que na minha opinião, o coração, a parte mais importante de qualquer projeto ou pesquisa já realizada, é você saber se ela foi feita da forma correta. Também ela é útil para permitir a sua reprodutibilidade. Aqui esse rapaz tentando pintar aqui a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e a gente vê que ele não conseguiu reproduzir da forma correta. Aqui é na arte, mas na ciência tem que ser possível reproduzir tal e qual foi feito a primeira vez. Então, o estudo é feito, por exemplo, nos Estados Unidos, e a pessoa no Brasil, aqui em Fortaleza, ou no Chile ou na Noruega, tem que ser capaz de reproduzir da mesma forma que foi feita lá nos Estados Unidos. Isso é muito importante, porque a não reprodutibilidade dos dados indica que aqueles dados têm algum tipo de erro de seleção, erro de amostragem, erro de análise, erro de dados, de coleta, tem algum erro. Por quê? Porque um dado tem que ser reprodutível. Existem muitos exemplos na literatura de estudos que foram feitos e que não foram possíveis de ser reproduzidos e mostrou que aquele estudo, que às vezes mudou uma conduta, estava errado. O caso mais comum é um estudo que foi feito sobre a síndrome, a doença, né, do autismo, que associou a vacina para a rubéola com o autismo na Inglaterra e que não foi possível reproduzir esse resultado em vários outros estudos, até que foram ver que existiam muitos erros metodológicos naquele primeiro estudo e fez com que uma série de mulheres não vacinassem seus filhos, não se vacinassem no período pré-natal e tivessem filhos com rubéola com medo da doença do autismo, ou seja, causou um impacto muito grande na saúde pública inglesa, um estudo que foi mal conduzido. Então, permitir a sua reprodução é muito importante. A casuística e método lá, quando você fala do que você vai usar, você vai dizer o tipo de amostra que você vai usar, o lote amostral, a origem da coleta, a quantidade, como você conservou e como você transportou o material, sangue ou qualquer coisa, a unidade que foi feita, a época do ano em que foi feito. Então, por exemplo, eu estudo via aérea. É muito diferente eu estudar via aérea num semestre, na parte
no inverno e no verão, ou na primavera, ou seja, rinite muda, asma muda, tudo isso está envolvido dentro da casuística e método. Quando eu falo especificamente de casuística, eu vou ter que avaliar tamanho da amostra, vamos ter uma videoaula e uma aula só sobre tamanho da amostra. É muito importante saber que, diante de uma população de pessoas com diabetes, de uma população de pessoas com Covid, suspeitas de Covid, ou de uma população de pessoas internadas em UTIs por Covid, eu quero avaliar algumas, que a gente chama isso de amostra, algumas para avaliar o resultado de um remédio, ou por que evoluiu de forma grave aquele Covid, enfim. Tudo isso tem que ser calculado, existe uma fórmula matemática, isso tem que estar presente na casuística. Como que eu obtive aquele tamanho de amostra? As características daquela população, faixa etária, sexo, raça, nível social, classe econômica, tudo isso tem que estar lá. A casuística, a origem da casuística, ou seja, é de um hospital primário, é de uma atenção secundária, é de um hospital terciário, é de um paciente que é um paciente, é de um voluntário rígido, saudável, não contaminado. A época do ano eu já expliquei, a forma de recrutamento, então eu vou selecionar isso através de uma escolha, opção, a pessoa se inscreve, eu faço um anúncio no rádio, ou não, eu vou no hospital e vou atrás do recrutamento. Critérios de inclusão e exclusão, então eu vou excluir todos aqueles que têm Covid, mas que tinham radioterapia prévia no pulmão. Então é um paciente que é diferente dos demais Covids. É um paciente que teve uma doença, fez uma radioterapia, então o pulmão dele é diferente dos outros. Então, vou selecionar pacientes de UTI com Covid. Aí eu vou ver lá diabetes, hipertensão, todas as doenças que fizeram com que aquela pessoa evoluísse de forma desfavorável. Mas eu vou excluir algumas doenças que são raras ou que são muito atípicas, como, por exemplo, um paciente que fez um transplante de medula óssea, ou, por exemplo, um paciente que está em tratamento para o câncer, ou que fez uma radioterapia pulmonar. Então, são situações específicas que eu posso colocar como critério de exclusão. Então, tudo isso tem que estar lá dentro da casuística. O método, você também vai descrever tudo que a gente vai falar aqui nas próximas videoaulas, nas próximas aulas do curso. Nós vamos falar sobre o desenho, sobre o eixo, sobre o tipo do estudo, como você coletou, quais as variáveis, como você vai processar, qual o teste estatístico que você vai usar. Vou usar o teste Trade Student, vou usar o Q-quadrado, vou usar o Manuit, o Cruz-Coolhos. Tudo isso nós vamos discutir e tudo isso tem que estar presente dentro da casuística e método. Também deve descrever de forma detalhada as referências que justificam os procedimentos técnicos. Então, eu vou usar, por exemplo, um tipo de ressonância nuclear de alta resolução para diagnosticar, por exemplo, TC com contraste ou TC sem contraste. Por que eu vou usar para diagnosticar o COVID? Eu vou usar tais exames sorológicos, SUAB, dosagem do DNA viral, do RNA viral, exames de sorologia IgG e GMGG, tomografia, percentual de vidro foston. Eu tenho que justificar as escolhas que eu dei, também tem que estar dentro do material e método. E a versão do programa estatístico que a gente vai utilizar na análise dos dados. Também dentro da parte de casuística e método, eu tenho que incluir a parte de aspectos éticos. Existe hoje uma comissão nacional, já faz aí uns 20 anos que existe a CONEP, não sei ao certo quando foi fundada, mas há mais de 20 anos que eu faço pesquisa e há mais de 20 anos que existe uma obrigatoriedade de que todo projeto de pesquisa passe pelo CONEP. Ou seja, você tem que mandar para um comitê de ética, esse comitê de ética avalia, dependendo do que você vai pesquisar, tem que inclusive uma cópia para Brasília para ser feita a análise. Então lá você vai ter que definir pesquisador responsável, quais são os riscos que o pesquisador e o pesquisado correm, ou seja, o paciente e o pesquisador, quais os riscos que eles correm, descrever com detalhes tudo que o paciente será submetido, deixar claro que o paciente pode, em qualquer fase do projeto, abandonar a pesquisa e que mesmo assim ele será acompanhado, será tratado normalmente, e descrever o que a gente chama de
Teste de consentimento livre e esclarecido, TCE. Teste de consentimento livre e esclarecido, TCLE, perdão. TCLE, teste de consentimento livre e esclarecido. O que é isso? É o paciente, numa linguagem simples, numa linguagem bem comum, não técnica, não médica, no bom e velho português, explicando tudo o que vai ser feito, os remédios, as etapas, o tempo e as consequências de tudo isso. Tudo isso tem que estar no TCLE. Nos resultados, você vai responder a casuística e método, ou seja, lá na casuística e método você disse que ia avaliar a idade, então no resultado tem que ter a comparação da idade. Lá na casuística e método você disse que ia avaliar o gênero, lá tem que ter o resultado do masculino e feminino. Você ia avaliar a quantidade de, por exemplo, a creatinina e a ureia desses pacientes que internavam lá na UTI por Covid para ver a função renal. Então lá no resultado tem que ter os resultados, tem que ter os dados referentes à creatinina, ureia, todos os dados que você disse que ia coletar no casuística e método tem que estar presente no resultado. Tem que ser objetivo, não pode ficar omitindo opinião a gente coloca na discussão, tem que ter gráficos, tabelas, estatísticas, nós vamos ter muitas aulas explicando como fazer esses gráficos. Na discussão, não deve ser essa conduta, assim, uma discussão com a literatura, uma discussão raivosa, pelo contrário, você vai comparar seus resultados com a literatura, defender sua hipótese, indicar novidades, discutir limitações, não deve repetir os resultados, você vai explicar o resultado, que é diferente. Indicar o desdobramento, o que eu poderia fazer a partir daqui. É muito melhor você defender os seus resultados do que você encontra um resultado discordante do seu. Na literatura, ao invés de você ficar, o autor fez isso errado, o autor fez aquilo errado, você diz, olha, pode ser que eu tenha encontrado diferenças, porque eu usei esse método, e aquele grupo de autores usou um outro método para avaliar. Então, melhor você defender os seus resultados do que atacar os outros autores. Ter muito cuidado com generalização. Por exemplo, você avaliou o paciente de UTI com Covid. Você não pode generalizar isso para o paciente que está lá no posto de saúde com Covid. São pacientes diferentes. Um está no início da doença, o outro está numa fase evolutiva muito mais grave. Então isso faz muita diferença. E muita dessa confusão sobre a hidroxicloroquina tem sobre isso. Qual a época certa de usar o remédio? Então, tudo isso você tem que ter cuidado de generalizar para aqueles pacientes para os quais você analisou. Tá? E a conclusão é onde você vai definir o que é verdade, o que é mentira, ou seja, o que é verdadeiro, o que é falso, a partir da análise de tudo que você fez. Ou seja, aqui, na conclusão, você vai responder aos objetivos. Enquanto na conclusão, nos resultados, você respondia a casuística e método, na conclusão você responde aos objetivos. Aqui você não deve repetir resultado, mas salientar tendências. Aqui você tem que ser objetivo na resposta. Tá? Conclusão não é para você ficar dando eu acho. Né? A sua opinião é dentro da discussão. A conclusão é uma frase para responder aos objetivos. Tá? Nós terminamos então aqui essa parte. A parte de referências bibliográficas, existem vários modelos, existe o modelo de Vancouver, o modelo ABNT. Nós teremos um curso, uma parte do curso de Medicina Baseada em Evidência, junto com outro professor, o professor Luciano, que ele vai explicar melhor essa parte de referência bibliográfica. Eu vou encerrar essa aula aqui e nós vamos ter mais uma aula sobre projeto de pesquisa, sobre as dicas finais para que a gente consiga escrever e ler bem um trabalho de pesquisa. Até a próxima.